Unidade 3. Energia, transformação e conservação. Aula 14.1. Conteúdo: força magnética em pontos próximos a um fio percorrido por uma corrente elétrica. Habilidade: entender a força magnética exercida sobre um fio percorrido por uma corrente elétrica. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de física e hoje nós vamos continuar aí entendendo um pouquinho mais sobre o magnetismo. Já estamos na nossa unidade 3, unidade essa que nós vamos dedicar ao estudo do magnetismo. Mas antes de continuar os nossos conteúdos, nós vamos retomar o que nós vimos na última aula. Bom, na última aula nós vimos o campo magnético de um fio retilíneo, né? Nós vimos que a equação que vocês estão vendo aí, ela só serve para quando eu tenho um fio, esse fio ele é retilíneo e muito longo, certo? Aí nós utilizamos a presente equação. Como nós estudamos o campo magnético, você está vendo aí a intensidade do campo magnético. Nós precisamos sempre determinar a intensidade, direção e sentido. Bom, a intensidade do campo magnético, que é gerado ao redor de um fio condutor retilíneo, é dado pela seguinte equação: B é igual a μ0 sobre 2π I sobre a distância, o R, não é? Onde B é o campo magnético, que é medido em Tesla, I é a corrente elétrica que atravessa o fio, medido em amperes, e R é a distância do fio até o ponto onde você quer determinar o campo magnético. Nós vimos também que a constante μ0 é a grandeza física que caracteriza o meio no qual o fio condutor está imerso. Essa grandeza é chamada de permeabilidade magnética do meio. A unidade de μ no sistema internacional é Tesla vezes metro por ampere. Para o vácuo, a permeabilidade magnética vale, por definição, 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro sobre ampere, tá certo? Então, veja bem, já definimos a intensidade do campo magnético. Falta determinar ainda a direção e o sentido. Para a direção e o sentido, você aprendeu a regra da mão direita. Veja só a regra da mão direita. Na regra da mão direita, você faz com a mão direita. O polegar da sua mão direita é o sentido da corrente, como você está vendo aí na figura. E os 4 dedos, eles vão girar, eles vão abraçar o fio. Quando abraça o fio, esse vai ser o sentido do campo magnético. Você vê que o campo magnético ele vai variar a direção e o sentido em cada ponto, tá certo? Mas vamos recordar um pouquinho o que nós vimos sobre o campo magnético para a gente poder chegar até a força magnética. Veja bem, nós vimos o seguinte: o campo magnético ele pode ser produzido de duas formas. Quais são as formas? Primeiro, de forma natural. Alguns materiais na natureza, eles apresentam a propriedade magnética. Por exemplo, nós citamos a magnetita, que é encontrada em abundância numa região lá da Ásia, chamada Magnésia, não é? E aí o que percebe-se? Que quando eu aproximo uma barra de ferro da magnetita, ocorre uma atração entre a barra de ferro e a magnetita. Ou seja, a magnetita naturalmente cria um campo magnético em torno de si. Então, a ideia de campo, você já sabe. Qual é a ideia de campo? É quando, no entorno de determinado material, né, você tem uma região modificada. Nesse caso, quem modifica essa região é a própria magnetita, naturalmente. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo de campo magnético que nós vimos. Depois, nós vimos uma experiência muito curiosa que aconteceu no universo da física. Nós vimos que quando uma corrente atravessa um fio e eu aproximo a bússola desse fio, a corrente elétrica produz um campo magnético em torno desse fio e a bússola ela vai ter a sua agulha defletida. Por que defletida? Devido à presença desse campo magnético próximo a esse fio. Veja que agora eu posso criar o campo magnético, não é? Eu estou criando um campo magnético com a utilização de uma corrente elétrica. Porque o que cria o campo magnético em torno do fio é o fato de que nesse fio está passando uma corrente elétrica. Então, nós temos duas situações. Primeira, o campo magnético pode surgir naturalmente em alguns materiais, ou eu posso criar um campo magnético
A partir de quê? De corrente elétrica. E o curioso disso tudo é que corrente elétrica é um fenômeno elétrico. Ou seja, a partir de um fenômeno elétrico, eu estou estudando agora um fenômeno magnético. Ou seja, além da criação de um campo elétrico, eu tenho a criação também de um campo magnético. Cargas em movimentos vão produzir um campo magnético, certo? Beleza. Então, essa ideia de campo nós já temos. A ideia de campo é uma região em torno de um determinado material que é modificada por esse material. Se for a magnetita, nós temos lá um campo magnético natural. Se for um fio, nós temos também em torno desse fio um campo magnético. O que nós vamos estudar hoje é o seguinte: nós vamos começar a entender a interação entre os campos magnéticos, tá certo? Quando eu tenho a interação de dois campos magnéticos, vai surgir aí uma força. Porque vamos lembrar o seguinte, o que acontece? Quando eu tinha uma carga geradora, essa carga geradora produzia um campo elétrico em torno de si. Nós estudamos isso nas aulas anteriores. Ela produzia um campo elétrico em torno de si. E aí o que acontecia? Eu colocava uma carguinha de prova para testar onde tinha campo elétrico, certo? Quando eu colocava lá na região de campo elétrico da carga geradora, essa carga de prova sentia uma força elétrica. Beleza. Mas essa força elétrica, como é que se dava essa interação? Essa interação só era permitida devido à presença do campo elétrico. A carga geradora produzia um campo elétrico bem grande e a carga de prova produzia um campo elétrico menor. Ou seja, eu tinha aí a interação de dois campos elétricos. E a interação de dois campos elétricos produzia uma força. Você viu lá que quando era na eletricidade, nós podíamos ter uma força atrativa ou uma força repulsiva. Perfeito. Mas aqui no campo magnético é diferente. Nós vamos ter uma força atrativa, tá certo? Professor, pode ter repulsiva? Pode, você viu lá em relação aos ímãs, não é? Quando eu tenho a divisão do ímã em norte e sul, que nós chamamos de dipolo magnético. Não existe monopolo magnético. Se eu cortar um ímã no meio, eu vou ter de novo o ímã dividido em norte e sul. Se eu corto esse ímã de novo no meio, vou ter de novo a divisão norte e sul. Quando eu aproximo o norte do sul, ocorre atração. Quando eu aproximo o norte do norte, ocorre repulsão. Foi isso que nós estudamos, que é a interação magnética, certo? Bom, então agora nós vamos conhecer como é que eu vou determinar a força sobre um condutor reto de um campo magnético. Veja só. Força sobre um condutor reto em um campo magnético uniforme. Vamos primeiro entender esse título aqui, olha. Veja só, eu tenho agora a presença de um campo magnético. Esse campo magnético é um campo magnético uniforme. O que é campo magnético uniforme? É aquele que possui a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos. Então você está vendo aqui, olha, que todos os nossos campos estão entrando na tela, olha. A seta está entrando, eu estou vendo a seta pelo fundo, tá certo? Então aqui, todas as setas que representam o campo magnético estão entrando, todas elas têm intensidade B, tá certo? Então eu tenho um campo magnético uniforme. É aquele que possui mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido em todos os seus pontos. Veja que em todos os pontos, olha, eu tenho a mesma situação. Eu tenho um campo magnético entrando e de intensidade B, tá certo? E aí o que é que eu faço? Eu mergulho um condutor reto nesse campo magnético, tá certo? Veja só, aqui dentro do campo magnético nós temos o seguinte, ó. Nós temos a passagem de corrente elétrica, certo? Então vamos lá, vamos entender a situação. Olha. Ao colocarmos um determinado fio percorrido por uma corrente elétrica, olha só, nesse fio está percorrendo uma corrente elétrica. Está aqui, olha, os elétrons em movimento, tá certo? Então vamos lá. Ao colocarmos um determinado fio percorrido por uma corrente elétrica dentro de um campo magnético, eu mergulho esse fio aí num campo magnético, verifica-se que ele sofre a ação de uma força. Sofre a ação de uma força, que chamamos de força magnética, representada pela letra F, tá certo? Nós vamos determinar tanto F, ou também pode ser denotado pela letra FM, tá certo? O M é o subíndice aqui
do F. Então, veja só, vamos aqui entender em que contexto nós estamos inseridos. Qual é o contexto? Nós temos uma força que é produzida através de quê? Da interação entre os campos magnéticos que surgiram. Eu já tenho um campo magnético B ali, certo? Esse campo magnético é um campo magnético uniforme, ele tem mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Aí eu pego um fio, o mesmo fio da última aula, em que está passando uma corrente elétrica. Esse fio, onde passa uma corrente elétrica, em torno dele eu não tenho um campo magnético também? Tenho. Veja só, eu vou ter a interação de novo entre dois campos. No caso, dois campos magnéticos. Como eu tenho a interação entre dois campos magnéticos, aí, nesse fio, vai surgir uma força magnética. Essa força magnética que nós vamos entender a partir de agora, tá certo? Você estudou que força é um vetor, né? Força é a interação entre dois ou mais corpos. Veja que eu estou aí tendo a interação entre o fio e o campo magnético, não é? Ou seja, uma interação entre os campos magnéticos. Então, se força é uma interação, força é um vetor. Se é um vetor, eu preciso determinar intensidade, direção e sentido desse vetor. Veja, sempre que nós falamos em vetores, nós temos que caracterizar essas três, digamos assim, identidades desse vetor, tá certo? Eu preciso entender o que é a intensidade, eu preciso entender o que é a direção e preciso entender o que é o sentido. Eu só consigo dizer o que é a força magnética quando eu digo essas três características, tá certo? Então, nós vamos estudar a partir de agora, nós vamos determinar a intensidade da força. Veja só, a intensidade da força, a força magnética, pode ser determinada pela equação. Está aqui a equação. F é igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ. Bom, veja só aqui no nosso esquema. Nós temos o seguinte, olha, a força está atuando aqui, que é quem eu quero calcular, não é? Ela está atuando sobre o fio, tá certo? Por que ela atua sobre o fio? Porque eu tenho a interação do campo magnético, um campo magnético qualquer, vamos dizer, um produzido por um ímã, a interação desse campo magnético com o campo magnético que é produzido por essa corrente aqui, olha. Olha para onde está a corrente. A direção dela está ao longo do fio, não é? Bom, e eu tenho um campo magnético que está nesse sentido, está apontando para a direita, não é? Veja bem, cada letrinha aqui tem um significado. F é a nossa força, o B é o campo magnético que você está vendo aqui na figura, o I é a corrente elétrica que está atravessando o fio, o L é o comprimento desse fio e o seno de θ, θ é o que nos importa aqui, que nós vamos conhecer agora o bendito do θ, tá certo? Então vamos ver a próxima cartela, onde eu tenho o significado de cada uma. Olha. F é a força magnética. Se é força magnética, nós vamos determinar essa força magnética em Newton, tá certo? Força, a unidade é Newton, denotado pela letra N maiúscula. B é o campo magnético, onde o fio é mergulhado. Ou seja, aqui nós temos o campo magnético em Tesla. I é a corrente, que é denotada por ampere. L é o comprimento do fio, que é o metro, não é? Comprimento sempre é metro. E o θ é o ângulo entre a corrente elétrica e o campo magnético, tá certo? Entre corrente elétrica e campo magnético. Sempre ele vai dizer qual é esse ângulo. Lembre-se que o ângulo ele é medido ou em radianos ou em graus. Eu posso dizer, por exemplo, que o ângulo entre corrente elétrica e campo magnético é 30 graus. Aí o que eu vou ter que fazer? O seno de 30 graus. Seno de 30 graus, você sempre tem que lembrar que é meio, tá certo? Isso é só um exemplo, nós podemos ter qualquer aí ângulo, tá certo? Entre a corrente elétrica e o campo magnético. Mas veja bem, isso é só a intensidade. Nós estamos tratando de força, e força é um vetor. Se eu já sei como eu determino a intensidade, bio seno θ, não é? Eu preciso determinar a direção e o sentido. Para isso, nós temos de novo uma regra da mão direita, tá certo? Só que é uma regra da mão direita que se aplica para essa equação, que nós vamos entender agora. Veja só. Considere a seguinte região de campo magnético delimitado
Com o campo magnético entrando, um fio atravessa o campo magnético com uma corrente elétrica convencional positiva para a direita. Se a corrente do fio está para a direita, para onde está a força magnética? Para isso, usaremos a regra do tapa. Com a mão direita aberta, apontaremos o polegar na direção da corrente elétrica e os outros 4 dedos apontados em direção ao campo, representando o campo magnético entrando. Como o campo magnético está entrando e a corrente é convencional, a palma da mão é quem irá indicar a força magnética. Logo, o fio como um todo sofrerá uma força magnética para cima. Bom, então tá aí, nós vimos rapidamente a regra do tapa, não é? Que é a regra da mão direita número 2. A regra do tapa é só um apelido, para você lembrar que a direção e o sentido da força magnética vai ser dada pela palma da sua mão, tá certo? Não é pela costa da mão, é pela palma da mão. E aí, corrente elétrica é o nosso polegar, o nosso dedão, e o campo magnético são os 4 dedos, idêntico ao anterior. A única diferença é que agora a força magnética está aqui na palma da mão. Por isso que ele colocou assim, ó, a mão. Porque a força magnética estaria aqui, ó. Pô, o tapa que você dá com a palma da mão, tá certo? Não pode treinar com um coleguinha. Vamos lá. Agora que nós já sabemos como determinar intensidade, direção e sentido, o que eu preciso saber? Eu preciso aplicar isso daí, né? Vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Veja só. Exemplo de número 1. Um fio retilíneo na presença de um campo de indução magnética uniforme. Ou seja, eu já sei que o campo magnético é uniforme. Já se encaixou na situação da nossa equação, que eu tenho um campo magnético uniforme, tá certo? Esse campo magnético é uniforme e tem intensidade igual a 4 Tesla. Então vem aqui e anota, olha. Intensidade é igual a 4,0 Tesla, tá certo? É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes. Então, está aqui a intensidade da corrente, 8 amperes. Determine a intensidade da força magnética por unidade de comprimento. Se ele quer, olha, a intensidade da força magnética, veja só, força magnética por unidade de comprimento, ele quer o seguinte, olha, ele quer a força magnética sobre o comprimento, não é? Sobre o comprimento do fio. Por isso que força magnética por unidade de comprimento é Newton por metro, tá certo? Que atua sobre o fio condutor, sabendo que o ângulo entre a direção do vetor B e o fio condutor percorrido pela corrente elétrica é de 37 graus. Use a seguinte aproximação. Seno de 37 graus é igual a 0,6. Então, veja só, seno de 37 graus é igual a 0,6. A questão já está lhe dando o valor do seno, tá certo? Isso daí é muito importante na hora do nosso cálculo. Então vamos lá. Ele quer saber, olha, força magnética sobre unidade de comprimento. Bom, se eu tenho um fio mergulhado num campo magnético uniforme, eu já sei qual é a equação que eu vou utilizar, não é? A equação é a equação força magnética é igual a B vezes I vezes L, seno de θ, não é? Essa é a equação que nós estamos estudando agora. Veja que esse L, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele pode ir para o outro lado, dividindo, não é verdade? De modo que eu tenho, olha, força magnética sobre o comprimento. Pronto. Professor, é isso que eu quero determinar? Sim, por isso que eu mandei o L para o outro lado, tá certo? Que eu quero determinar, olha, força magnética sobre o L, tá certo? Então vamos lá. O que é que ficou? B vezes I vezes o seno de θ. Por quê? Porque o L foi lá para o outro lado, tá certo? Então vamos lá. Força magnética sobre L é igual nosso campo magnético, que vale 4, o nosso I, que vale 8, e o nosso seno de θ, que agora é seno de 37 graus, não é? Porque o ângulo entre o vetor B e a corrente é 37 graus. Qual é o seno de 37 graus? A questão já lhe disse, olha, 0,6, para nossa alegria, não é? Então vamos lá, temos 4 vezes 8 vezes 0,6. Fm sobre L é igual
4 vezes 8 dá 32. 32 vezes 0,6 vai dar 19,2 Newton por metro, tá certo? Então, se eu quero determinar a força magnética sobre o comprimento, tá aí o valor, que é 19,2 Newton por metro, tá certo? Então, vamos só recapitular aí o nosso exemplo. Veja só, o que nós fizemos hoje? Nós tínhamos um problema em que eu mergulhava um fio condutor, veja, um fio condutor, onde nesse fio estava atravessando uma corrente num campo magnético uniforme. É a mesma situação que se encaixa para eu utilizar a equação. Veja que a equação eu não posso utilizar aleatoriamente. Eu preciso primeiro ver qual é o problema, tá certo? Eu não posso simplesmente escolher aqui, vou usar a lei de Newton aqui, força igual a massa vezes aceleração. Não posso fazer isso. O problema, ele está me contando que equação eu vou utilizar. Então, você tem que ler com um certo cuidado. Beleza, você viu que tinha um campo magnético uniforme, você viu que tinha um fio sendo atravessado por uma corrente e que você mergulha esse fio lá no campo magnético uniforme, certo? Então, como era a situação lá do problema, se encaixava perfeitamente com o que a gente viu anteriormente, nós utilizamos a equação força magnética é igual a β seno θ, onde B é o campo magnético, I é a corrente e o L é o comprimento desse fio. O θ é o ângulo entre o campo magnético e a corrente, certo? Pegamos lá a equação. Só que o problema, ele lhe disse o seguinte, olha, eu quero que você calcule, olha o que o problema lhe disse, veja só, eu quero que você calcule a força magnética por unidade de comprimento. Qual é a única grandeza do outro lado da equação que representa uma unidade de comprimento? É o próprio comprimento do fio. Então, o que a questão queria que eu calculasse era a força magnética sobre o comprimento do fio, tá certo? E aí nós mandamos o comprimento do fio para o outro lado da equação, como você está vendo aí. Por isso que a nossa equação ficou Fm sobre L é igual a B vezes I vezes o seno de θ. No caso, o θ era 37 graus. Substituí os valores e obtivemos a nossa resposta, que é 19,2 Newton por metro. Mas, professor, o senhor falou para mim que a unidade de força é o Newton. Por que o nosso resultado deu Newton por metro? Porque agora eu estou calculando força magnética por unidade de comprimento. Mas, por exemplo, ele lhe dissesse ali, olha, o comprimento do fio é 1 metro. Se o comprimento do fio é 1 metro, eu substituísse no lugar de L ali 1, o nosso resultado daria 19,2 newtons, tá certo? Por quê? Porque nós temos aí a grandeza Newton, que representa, aliás, a grandeza é força, cuja unidade vai ser o Newton, tá certo? Mas, nesse problema, nós temos Newton por metro, porque eu estou calculando força por unidade de comprimento, beleza? Isso não é nada difícil, é só um aperitivo para você, para a gente ver aqui também a nossa segunda questão. Vamos ver. Exemplo 2. Um condutor retilíneo de comprimento 40 centímetros. Veja só que agora ele colocou o comprimento, não é? Um condutor retilíneo de comprimento 40 centímetros. Então, vou anotar aqui, olha, o nosso L, que é o comprimento do fio, é igual a 40 centímetros. Pergunta, eu posso usar esse L em centímetros? Você já sabe que a resposta é não, não é? Para transformar para metro, nós já vimos que tem que dividir por 100, certo? Então, eu vou ter 40 dividido por 100. 40 dividido por 100, nós vamos ver que é 0,4 metros. Beleza? Então, vamos continuar a leitura aqui da questão. Um condutor retilíneo de comprimento 40 centímetros, percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. Veja só, eu tenho uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes. É imerso num campo magnético uniforme de indução. Olha só, campo magnético uniforme. Se encaixa lá na nossa situação que nós estudamos? Sim, um fio está imerso, ou seja, mergulhado num campo magnético uniforme, cuja intensidade é 8 vezes 10 elevado a menos 2. Então, B é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla.
Calcule a intensidade da força magnética que atua nesse condutor, sabendo que o ângulo entre o vetor B e o fio é de 30 graus. Então, eu tenho θ igual a 30 graus agora, tá certo? Então, vamos lá para a nossa equação. Vamos lá para a nossa equação que nós estamos estudando no dia de hoje. Veja só, a equação que nós estudamos é para determinar a força magnética, não é? Força magnética é igual a B vezes I vezes L vezes o seno de θ, carinhosamente chamada de bioseno θ. Então, vamos lá. Força magnética é igual, vamos substituir, repetir Fm, porque não tem valor, que é afinal o que ele está mandando. Olha, calcule a intensidade da força magnética, não é? Está mandando determinar a força magnética. Por isso, no lugar de Fm não tem ninguém. B, 8 vezes 10 elevado a menos 2. I, que é a nossa corrente, 20 amperes. L, que é o comprimento do fio, 0,4. E seno de θ. Θ é igual a 30 graus. Então, vamos lá. Olha só, lembra que eu só posso combinar número com número, potência com potência, não é? Então, vamos determinar aqui o nosso Fm. Olha só, o 8 eu não posso multiplicar direto por 10 elevado a menos 2, não é? Só posso multiplicar por 20 e por 0,4. Para ficar mais simples, eu vou fazer primeiro 20 vezes 0,4, porque 2 vezes 4, cortei os zerinhos ali, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, eu vou ter 8 vezes 8, não é? Vou ter o 8 daqui, olha, vezes 2 vezes 4, que vai dar 8 vezes 8, 64, certo? 64 vezes, vou repetir o 10 a menos 2, que eu não fiz nada, e vou determinar aqui o seno de 30 graus. Como eu falei para vocês, lá na hora que eu estava explicando a nossa equação, o seno de 30 graus vale meio, tá certo? Que eu vou representar como 0,5. Beleza. Então, agora eu tenho 64 vezes 10 elevado a menos 2 vezes meio. Então, eu preciso aí fazer 64 vezes meio. Ou seja, eu estou fazendo a metade de 64. E a metade de 64 é 32. 32 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Olha, agora eu só estou calculando a força magnética. Se só estou calculando a força magnética, a unidade é newtons. Então, tá aí. Determinamos a nossa força magnética nesse problema. Veja agora que o problema pediu especificamente, determine a intensidade da força magnética. Eu estou calculando aí a intensidade da força magnética. Veja, seno de 30 graus é sempre igual a meio, tá certo? Por isso que eu substituí ali 0,5. E o resto foi matemática. Física não é a matemática em si. Física é você entender o contexto do problema, tá certo? Qual é o contexto do problema? Você tem um fio em que atravessa uma corrente e eu mergulho esse fio num campo magnético, tá certo? Isso parece muito com uma situação que a gente encontra na natureza, que acontece nos tubos de raios catódicos. O que acontece nos tubos de raios catódicos? Eu tenho aqui, olha, um emissor de elétrons. E aí esses elétrons são acelerados numa velocidade muito alta. De modo que a gravidade nem funciona ali, tá certo? Porque ele está numa velocidade tão alta que ele nem deflete em razão da gravidade. Então ele vai numa reta, e atinge lá o anteparo. E aí o que acontece nessa situação? O elétron está numa velocidade muito alta. Aquilo ali não são cargas elétricas em movimento? Beleza. Então, se eu aproximar um ímã aqui dessas cargas elétricas em movimento, nós vamos ter uma força? Vamos. Porque lembra? Quando eu coloco cargas elétricas em movimento sendo submetidos a um campo magnético, nós vamos ter uma força magnética, que nós sabemos como calcular. Ali eu tenho a carga diretamente entrando no campo magnético. Veja que essas cargas elas não estão percorrendo um fio, tá certo? Então essa é uma cerejinha do bolo para você começar a entender. Veja bem, isso foi o princípio também de funcionamento das nossas televisões. As primeiras televisões construídas,
elas se utilizavam dessa tecnologia, tá certo? Você tinha um elétron acelerado lá no fundo do tubo e a imagem que se formava na sua TV era resultado desses elétrons que foram acelerados ali no tubo, tá certo? Então, isso foi a nossa aula de hoje. Perceba, nós temos um fio agora, sendo percorrido por uma corrente elétrica. Nesse fio atravessa uma corrente elétrica. Eu pego esse fio, mergulho no campo magnético. Como é que eu determino intensidade, direção e sentido? Bio seno θ é a intensidade, B vezes I vezes L vezes seno de θ. Direção e sentido, regra do tapa, ou regra da mão direita número 2.